Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de Química, com a explicação de reações orgânicas, em especial substituição. Pois bem, o que é uma reação orgânica? Como o próprio nome diz, são reações onde tem o envolvimento e a participação de moléculas orgânicas. E as principais reações que nós temos são as reações de substituição, adição e eliminação. A reação de substituição ocorre com a substituição de um átomo de carbono, com um átomo da cadeia carbônica, em geral vai ser o hidrogênio conectado a um carbono, tá bom? Ou grupo de átomos por um átomo ou grupo de átomos. O que acontece é o seguinte, você vai ter a sua molécula orgânica. Então, a substituição que vai ser feita na sua molécula orgânica pode ser feita por parte da molécula ou por só um átomo da molécula. No caso, se for só um átomo, vai ser o átomo de hidrogênio. E essa substituição vai ser feita por um outro átomo da outra molécula que vai estar reagindo ou parte dessa molécula que vai estar reagindo. Tá bom? Então, a substituição pode ser feita por um outro átomo ou por um outro grupo de átomos da molécula que vai estar reagindo com a sua molécula orgânica. O primeiro caso que nós temos aqui é a halogenação. O que acontece com isso, Luciano? Ocorre quando átomos ou parte da molécula orgânica é substituída por átomos de halogênio. Lembrando, os halogênios são aqueles átomos que compõem a família 7A ou 17 da tabela periódica, tá bom? Então, no caso aqui, nós temos o hidrogênio sendo substituído por um átomo de cloro. Lembrando que a substituição pode ser dada em moléculas abertas ou moléculas fechadas, tá certo? Continuando, e Luciano, eu tenho uma pergunta aqui. E se por acaso tiver mais que uma possibilidade? Isso acontece? Lógico. No caso aqui, você pode fazer a substituição de um átomo de hidrogênio por um átomo de bromo no átomo de carbono da extremidade da sua cadeia carbônica ou do átomo central. Caso você escolha fazer, caso a essa substituição seja feita no carbono da extremidade, você vai ter esse produto. E caso o hidrogênio substituído seja o do carbono central da minha cadeia carbônica, o produto formado é justamente esse. Caso você tenha mais átomos de carbono, maiores são as possibilidades que você tem, tá certo? No caso aqui nós temos essa molécula com 5 átomos de carbono e 4 possibilidades. Luciano, mas não deveria ser 5? Não. Justamente porque, caso você escolha este carbono ou este carbono, o produto vai ser o mesmo. Onde uma vez, se você... o que vai diferenciar vai ser a perspectiva que você vai estar usando. Caso a sua cadeia principal seja reta, o seu radical fica sendo este carbono. Não é isso? Maravilhoso. Então, a sua substituição foi feita no carbono da extremidade, que vai te dar esse produto. Caso você analise a cadeia principal como sendo em L descendo, e a substituição seja feita neste carbono, o produto vai ser exatamente igual. Vai ser o carbono da ponta, vai ser o carbono da extremidade da sua molécula. Tá certo? Então, quanto maior o número de carbonos, maiores são as possibilidades que você tem de substituição ao longo de substituição na sua molécula. Luciano, como é que eu vou analisar o que tem prioridade e o que não tem prioridade? Acontece o seguinte, a ordem de prioridade na substituição de um átomo de hidrogênio na cadeia carbônica se dá de carbonos primários, secundários e terciários, ou seja, se você tiver um carbono terciário, ele tem prioridade em relação a um secundário, que tem prioridade em relação a um primário. Voltando no slide anterior, então neste caso aqui, quem teria prioridade para fazer a substituição? Um átomo de carbono terciário, que nesse caso é justamente esse, tá bom? Depois, os secundários teriam preferência, que é justamente este, que é representado no segundo exemplo. E depois, os átomos de carbono primário, que teriam preferência, que é a representação dos dois últimos. Tá bom? Continuando. Nitração, o que acontece? Nada mais é que quando átomos ou parte da molécula orgânica é substituída pelo grupo nitro da molécula do ácido nítrico. Então, quando a substituição é feita não por um átomo, mas pelo grupo NO2, do ácido nítrico, e isso é uma nitração. Nós temos aqui a substituição de um átomo de hidrogênio pelo NO2 da sua molécula, gerando como subproduto água. Lembrando que essa substituição ela pode ser feita tanto em moléculas abertas quanto em moléculas fechadas. No caso da sulfonação, que nós temos ao invés do ácido nítrico, que vai ser feita a reação é feita com ácido sulfúrico, e o que é adicionado, o que é substituído na minha molécula orgânica, não é mais o NO2 do ácido nítrico, e sim o SO3H.
tá bom? Que é do ácido sulfúrico, gerando como subproduto a água novamente, tá? Então, o que você tem de adição aqui na sua molécula, você vai ter um SO3H, é o que vai ser substituído pelo átomo de hidrogênio. Lembrando que a substituição pode ser feita em átomos normais, em moléculas normais, que não moléculas abertas, de cadeia aberta, assim como moléculas fechadas. No caso da alquilação, aqui começa a diferenciar um pouco, porque isso aqui só acontece com o benzeno. Benzeno nada mais é que essa molécula fechada, composta por ligações simples e duplas alternadas entre 6 carbonos, tá bom? Então, como é que se dá a alquilação? Ocorre quando um átomo de hidrogênio do benzeno é substituído pela parte orgânica de um haleto orgânico. Luciano, o que é isso? O que é um haleto orgânico? Nada mais é que um hidrocarboneto que possui átomos de halogênio em sua estrutura. Não é isso? Lembrando, halogênio, o pessoal da 17 ou 7A, como foi falado anteriormente neste slide que eu acabei de perder. Achou? Tudo bem? Continuando, o que nós temos aqui na nossa alquilação? A alquilação aqui você vai ter a substituição de hidrogênio pela parte orgânica do seu haleto. Então, no caso aqui, você tem um benzeno e essa molécula, onde a substituição vai ser feita de um cloro, que anteriormente fazia parte do meu benzeno, vai se ligar com o cloro, e a parte orgânica é adicionada ao meu benzeno, gerando este produto aqui. Tudo bem? Isso é chamado de alquilação. Já no caso da acilação, o que acontece? Ocorre quando um átomo de hidrogênio do benzeno, novamente acontece isso aqui só com o benzeno, é substituído pelo grupo acila de outra molécula. Sabe o que é grupo acila? É justamente esse aqui. Quando você tem uma parte orgânica, sequência de carbonos, onde o último carbono que você tem aqui é uma carbonila, C-O, tá bom? Então, no caso que você tem um cloreto de acetilo, onde você tem a parte orgânica ligada a um carbono, O, é essa parte que vai ser adicionada no seu benzeno. Tudo bem? Continuando, Luciano, e a respeito sobre dirigência, o que é dirigência? Dirigência nada mais é a posição ou posicionamento onde vai estar sendo feito essa substituição na sua molécula. Então vamos tentar entender isso um pouco melhor. Dependendo do ligante ou do grupo funcional que se encontra ligado ao anel benzênico, este poderá dirigir a substituição do próximo hidrogênio, formando isômeros na posição orto-met-par. Você entendi? Não foi nada. Então é o seguinte, você fez a primeira substituição, não é isso? A segunda substituição ela vai poder te dar uma conformação orto-met-par, onde o orto quer dizer posição 1 e 2, meta, posição 1 e 3 e para, posição 1 e 4. Então, dependendo de quem é o primeiro cara que você fez a substituição, o segundo pode entrar na posição orto, 1, 2, meta, 1, 3 ou para, 1, 4. Sempre o primeiro ligante que vai... Sempre a primeira substituição ela vai ser no carbono 1. Esse carbono que foi feita a substituição, ele recebe o número 1, tá bom? Então, o que nós temos aqui? Luciano, mas como é que eu vou saber a diferença? Quando é que vai ser orto, quando é que vai ser meta, quando é que vai ser para? Te explico aqui agora. Para que seja orto para dirigente, você tem que fazer essa primeira substituição com grupos ativadores. Luciano, o que são isso, grupos ativadores? São aqueles grupos que doam elétron para sua molécula. Tá bom? Ah, Luciano, como é que eu vou saber isso? Você tem uma listazinha, tá bom? Onde você varia a força, mas em geral, esses átomos ou grupos que vão ser adicionados no seu benzeno, eles são moléculas ou átomos simples, que só fazem ligações simples. Não átomos simples, mas são aquelas espécies que só fazem ligações simples, tá bom? E eles costumam doar elétron, fazendo assim a orto para dirigência. No caso aqui, a hidroxila só faz ligação simples, não é isso? Olha a hidroxila aqui. Então ela vai favorecer para que a segunda substituição que seja feita vai ser na posição 2, uma vez que a hidroxila está na posição 1, ou na posição 4, já que a hidroxila está na posição 1, 2, 3, 4, 1, 2. Tá bom? Por isso que é orto para dirigente. Luciano, e para que ela seja meta, o átomo ou grupo a ser substituído, pessoal, vai ser o quê? Ele vai ser justamente um átomo ou um grupo que vai ser retirador de elétrons. Ele não é mais um doador de elétrons. Tá certo? Ah, Luciano, como é que eu posso caracterizar? Eles são caracterizados ou identificados por duplas ou triplas ligações ou ligações dativas. Tá certo? Então, aqui no caso do NO2, onde você tem uma ligação dativa, tá certo? Aqui você tem justamente
que ele for o primeiro a ser substituído, ele vai ser um retirador de elétrons, ele vai ser um desativador do seu anel aromático. Logo, a segunda substituição que vai ser feita, ela vai ser na terceira posição, posição 1, 3, por isso que é meta. Ô, Luciano, deixa eu ver se eu entendi então. Então, se por acaso eu tiver um grupo ou um átomo que seja ativador, ele vai favorecer a posição orto-para, por isso que é orto-para dirigente. E esses ativadores, em geral, eles são espécies que fazem ligações simples, exato. No caso de metadirigência, a primeira substituição que você vai fazer no seu benzeno, ela é caracterizada por espécies que fazem dupla ou tripla ligação ou ligação dativa. E isso, em geral, elas retiram, elas necessitam de elétron. Tá bom? Por isso que ela vai desativar o seu benzeno. Isso, exatamente. Tá bom? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. E até a próxima.